5 motivos que fizeram o Santos ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ano histórico de forma negativa para o Santos, com 111 anos de história, pela primeira vez da história, caindo para a segunda divisão. Ano que o Pelé foi enterrado. Então, mais algo que vai ficar na memória do torcedor santista. E, infelizmente, o Santos, se o Pelé tivesse aqui, estaria muito triste. Mas esses 5 fatores... Quero ver se você concorda comigo ou não. Sou Emerich, se inscreva no canal, tem conteúdo sobre futebol todos os dias. Curta o vídeo e bora lá. O Santos, que começou o ano já muito mal, brigando para não ser rebaixado no Campeonato Paulista. Gente, sabe o que é isso? Ser rebaixado. Imagina se o Santos fosse rebaixado no Campeonato Paulista e passou, ó, por isso aqui. Foi muito próximo o rebaixamento do Santos. Esse ano que teve o Momento Rei, né? Momento Rei, Campeonato Rei, em virtude a comemoração não, né? Em virtude a homenagem ao Pelé. Tinha o Minuto 10, que era o Minuto Rei de cada jogo, em homenagem também ao Pelé, mas tudo isso de forma muito negativa durante todo o ano. O Santos também não conseguiu se classificar da fase de grupos da Copa Sul-Americana, então o ano foi muito triste pro Santos, o torcedor santista, e vamos citar então esses 5 motivos. Primeiro aí, de cara, o mau planejamento. Time mal planejado não tem como ser campeão. O plantel do Santos é fraco, o plantel do Santos é para brigar realmente para cair, e aconteceu que caiu. O time não consegue, por problemas financeiros, manter os seus grandes jogadores. Vendeu lá o Ângelo, o David Washington pro Chelsea por 160 milhões os dois, porque se fosse em outras épocas, o Santos não venderia por esse valor, mas por má administração, por falta de dinheiro, se viu obrigado a vender esses jogadores por esse preço. É ruim 160 milhões? Claro que não, eu gostaria de ter esses 160 milhões, mas para o Santos é muito pouco. Outro fator, segundo fator, fatores extra-campo, problemas fora de campo que que o time do Santos teve. Começar lá pela penalidade máxima, onde o Baumerman, zagueiro do Santos, se envolveu nessas casas de aposta, tomando cartão amarelo para beneficiar casas de aposta, foi punido em dinheiro, jogos suspensos, então isso já foi muito ruim, já não é mais, ele foi desligado do Santos. Teve problemas disciplinares com o Marcos Leonardo, principalmente aquele com o Soteldo, onde ele foi disciplinado, ficou afastado do Santos, ele que teve problema com o treinador não queria ele. E isso foi muito ruim para o Santos, mas foi por causa de birrinha do Soteldo. Foi birrinha do Soteldo. Vamos lá, outra coisa, gestão administrativa muito pobre, muito ruim. Ano de eleição do Santos, o planejamento do Santos tinha que ser mais cuidadoso. Durante o ano trocou vários treinadores. Olha os treinadores que passaram pelo Santos: Odair Hellmann, Claudio Santiago como interino, Paulo Turra, Diego Aguirre e Marcelo Fernandes. E o que aconteceu com todos esses? Todos esses fracassaram e o Santos fracassou junto e não está mais na elite do futebol brasileiro para o próximo ano. Então, sim, o presidente Reinaldo Rueda vacilou muito e essa questão de troca de treinadores, o Santos trocou nos últimos anos, na gestão dele, né? Em 3 anos, 19, a cada 19 jogos trocava um treinador. Quarto problema que fez o Santos cair para a segunda divisão: problemas com uma torcida. Gente, problemas com a torcida é algo muito sério. A torcida também não colabora, não ajuda. Teve confusão entre torcedores na partida entre Santos e Corinthians. Torcedor santista na Vila Belmiro jogando bomba, jogando coisas dentro do gramado. Bomba que quase atingiu o goleiro Cássio do Corinthians. O Santos foi punido, ficou 8 jogos sem torcida. E torcida faz a diferença. 8 jogos sem torcida foi muita coisa para o Santos, né, que foi punido pelo STJD, teve punição também em dinheiro. Isso tudo contribuiu para o rebaixamento, tudo isso conta contra o rebaixamento ou contra a permanência na Série A. Então é muito ruim essa situação que o Santos viveu aí também pela questão da torcida. A torcida também, pô, a torcida sacaneia demais, né? Cara, o time precisa da torcida. Cara, a torcida tem que xingar, cobrar nas redes sociais também, mas sem ofensa, sem prometer de morte, sem ameaçar a família, nada disso. Mas a torcida faz tudo errado, então a torcida também tem culpa, a torcida também contribui. Então são vários fatores que levaram o Santos a ser rebaixado. E a quinta
E o quinto fator é a prioridade do Santos. Que o Santos teve tudo no ano menos prioridade no futebol. Esqueceu o futebol, esqueceu de lidar com os jogadores, de mexer talvez com o psicológico do jogador, de contratar jogadores melhores, entendeu os campeonatos que estava participando. E as questões foram para outros lados. Por quê? Se a parte do futebol, a parte mental não é trabalhada, só fica pensando em mandar treinador embora, só fica pensando em eleição, só fica, sabe, tudo menos o futebol, obviamente que o Santos iria cair. O Santos que teve lá o marketing, né, pela comoção da morte do Pelé, que é o grande ídolo histórico do Pelé. Então, assim, atraiu as atenções da mídia, do mundo, e eles não souberam levar isso a seu favor. Isso foi muito ruim para o Santos. Santos de Pelé. Pelé que deve não. Se o Pelé estivesse aqui, o Pelé estaria muito triste com toda essa situação. Então o Santos não cuidou da parte externa, o Santos não cuidou do seu maior patrimônio, que são os seus jogadores, que é a sua base, que é o seu time, que é o torcedor. O Santos não cuidou disso, a torcida também não cuidou, a torcida também não fez a parte dela. O Santos cai para a segunda divisão por causa de vários fatores, e um dos principais fatores é a gestão, é a organização, é onde o time faz tudo errado, é onde o presidente faz tudo errado, contrata errado, manda o treinador embora de forma errada, acha que ficar trocando treinador será a solução, e não é. Trocar de treinador nunca é apenas a solução. Às vezes sim, sai um momento ou outro, sim, deve trocar de treinador, às vezes tá fazendo muita burrada, muita besteira, o time não tá correspondendo, mas poxa, trocar 6 treinadores durante um ano é muito para um time. Então nenhum time ele é campeão, nenhum time permanece na divisão com tanta troca dessa forma. Portanto, o Santos tem N e N fatores para listar pelo rebaixamento pela primeira vez na história. O Soteldo, que é o craque, pelo menos eu acho que ele já jogou mais futebol, acho que agora ele não joga tanto mais, que é o melhor jogador santista, deveria ter sido chamado mais a responsabilidade, principalmente naquele momento que o Santos não vinha bem, aquele problema que teve com o técnico, e aquela provocação que ele fez contra o Vasco virou meme. Aquela que ele sobe em cima da bola contra o Vasco, pisa em cima da bola, tirando onda. Agora quem tira onda é o torcedor, é o vascaíno, porque o Vasco permanece na Série A, o Bahia que permanece na Série A, e o Santos, que só dependia dele na última rodada, era só vencer que estaria classificado, até mesmo empatar, porque o Bahia, a situação daria para o Santos. Então, o Santos, por incompetência da diretoria e incompetência dos jogadores, está na segunda divisão. Infelizmente para o torcedor santista, um time grande caindo para a Série B. Sou Emerich, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo. Valeu, galera, e aquele abraço.